Fala, mundo, tudo certo? Eu sou o Ronaldo Bergamasco e seja muito bem-vindo ao canal Mundano. Você já parou para pensar que tem alguns nomes que no Brasil tem um nome e em Portugal tem outro? Pois é isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, mas antes eu quero anunciar a vocês que o Cambly, que é uma das melhores ferramentas atuais aí para se aprender inglês, está junto com a gente aqui no Mundano. Com o Cambly você vai estudar com professores nativos, diferentes nacionalidades, então diferentes sotaques. Você pode estudar aí com um professor sul-africano, com um professor australiano ou americano ou britânico, você que escolhe. E o Cambly trouxe um agradinho para vocês aí. Se vocês não conhecem a ferramenta, vocês acessem aí cambly.com, o link está aí na descrição, e usem o cupom Mundano. Foi especialmente feito para esse canal, você vai ganhar uma aula de graça. Você vai poder conhecer a ferramenta primeiro. Recado dado, porque alguns nomes são diferentes do Brasil e em Portugal. Vamos lá, mas antes, roda a vinheta. Bom, para começar, a gente vai ter que deixar para vocês aí os conceitos de endônimo e exônimo, para a gente conseguir falar melhor sobre isso. Inicialmente, endônimo. Endônimo, gente, como é nomeada países, lugares ou pessoas numa língua nativa, na língua do país de origem. Alguns exemplos para você entender melhor. Por exemplo, a Alemanha, que é chamada por esse nome aqui no Brasil. Na verdade, o nome dela em alemão, o nome dela local é Deutschland, tá? Então, esse é um endônimo. Assim como Helada. Helada é como os gregos chamam a Grécia. Então, o nome local do país Grécia, que nós usamos em português, o nome Grécia, na verdade, é Helada. Temos também Moscova, que é escrito dessa maneira aqui, tem essa pronúncia mais ou menos. Moscova é Moscou, em russo, na língua nativa. E lembrando, gente, que nome de pessoas não se traduzem em outras línguas. Por exemplo, sei lá, o Nicolas Cage, aquele ator de Hollywood. O nome dele não pode ser traduzido para Nicolau Gaiola, ou Michael Schumacher, antigo piloto de Fórmula 1. Você não vai traduzir para Miguel Sapateiro. Nomes estrangeiros você vai deixar o máximo próximo da pronúncia local. Porém, nomes de reis, monarcas, santos e papas, esses sim são traduzidos, tá? Isso, gente, é uma convenção. Alguns exemplos aqui: o arquiduque Francisco Ferdinando, cuja morte foi um dos estopins da Primeira Guerra Mundial. No Império Austro-Húngaro, eu coloquei a versão em alemão. Em alemão ele era conhecido como Franz Ferdinand, que também é o nome de uma banda, né? Assim como o Nicolau II, que foi o último monarca da Rússia. Localmente ele era conhecido como Nicolai, com essa grafia. E a rainha Margarete II, Margarete da Dinamarca. Localmente, esse eu vou tentar emular aqui o som, ela é conhecida localmente como Margrethe II, ou mais ou menos isso. Então, gente, resumindo, o que é o endônimo? Endônimo é o nome de um local ou de um país grafado de acordo com a língua nativa do país de origem. Tá. E o exônimo? O exônimo é o contrário disso, gente. É como o nome de uma pessoa, ou lugar, ou país, ou cidade. Ele é conhecido em outras línguas e não na língua local. Os exemplos que a gente acabou de dar. Alemanha é um exônimo de Deutschland. Deutschland, que é o termo alemão para o país deles. Grécia é o exônimo em português para Helada. Como eu disse, Helada é o nome local da Grécia. Ou Moscou, que seria o exônimo de Moscova, que é o nome local em russo da cidade. Só que Moscou, que é o exemplo que eu deixei aqui, mesmo em português ele tem duas versões. Ele tem Moscou, que é usado no Brasil, e Moscovo, que é usado em Portugal. Agora sim a gente pode começar o vídeo. Então vamos falar dessas diferenças, não de palavras do vocabulário que são diferentes, tá, gente? Isso é normal. Por exemplo, aqui no Brasil usamos o termo ônibus espacial. Em Portugal eles conhecem como vai-vem, ou camisa, aqui no Brasil, camisola em Portugal. Não é isso, vamos falar sobre nomes próprios, tá? Então vamos começar o vídeo de fato agora. Então vamos lá, em Portugal a gente nota que tem a preocupação de passar esse termo para a língua portuguesa. Vamos voltar para o exemplo de Moscou. O nome Moscou em português brasileiro, ele é uma cópia do nome em francês, que a grafia inclusive é a mesma. No Brasil, que é um país mais recente e sofreu influência de várias línguas, é muito comum manter o mais próximo possível da língua original. Em Portugal é justamente isso, gente, para a preservação da língua. Eles costumam criar versões locais em português. Então, além de Moscou, eu trouxe outros exemplos. Liechtenstein, que se escreve desse jeito, é um nome alemão. Em Portugal, eles costumam aportuguesar esse termo para Liechtenstein,
que é bem mais fácil, e eu confesso que eu nem condeno quem não consegue escrever essa palavra direito. Para um falante de português, Liechtenstein é difícil, mas continuando. Um clássico também é Vietnã, que no Brasil ele pode ser grafado dessas duas maneiras, mas em Portugal eles usam o termo Vietname, e se você procurar sobre o som original da palavra em vietnamita, o som mais próximo é do português do Brasil, tá? E a gente também não pode esquecer que há casos de exônimos usados no Brasil e em Portugal, que a única alteração que temos é no acento. É muito comum, inclusive, palavras que no Brasil carrega acento circunflexo. Bom, o circunflexo é o chapeuzinho, digamos assim, que em Portugal é usado o acento agudo. Alguns exemplos: Polônia, o exônimo usado no Brasil e usado em Portugal. Romênia, que é o mesmo caso, e Quênia, que é um país africano, também é o mesmo caso. Por favor, antes de continuar, desce aí e deixa um gostei pra gente, assim você ajuda o YouTube a compartilhar melhor o nosso conteúdo. E se você não fez isso ainda, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para você receber notificações de novos vídeos. Outra coisa, gente, eu tenho deixado o Pix aí, o pessoal tem correspondido. Eu vou fazer um agradinho para vocês. Eu fiz alguns adesivos para colar em carros ou motos, né? Mas é mais comum o pessoal colar atrás do carro, ou no vidro, ou ali ao lado da placa. Eu mandei fazer poucas unidades desses adesivos automobilísticos, digamos assim. E vamos fazer o seguinte, gente, ó. Quem doar via Pix R$20 ou mais, eu mando um adesivo desse daí, tá? Eu vou mandar e eu vou querer uma foto depois, tá? É só você entrar em contato através do mesmo e-mail, que é um regalo, é um presente nosso. Já fez isso? Vamos continuar o vídeo. Bom, galera, quanto ao nome de monarcas, como a gente falou lá no primeiro bloco, tanto o Brasil quanto Portugal, por convenção, assim como no mundo inteiro, se traduz os nomes. Trouxe alguns exemplos aqui. Por exemplo, o rei da Suécia, o Carl Gustaf, em Brasil e em Portugal, ele é conhecido como Carlos Gustavo da Suécia. Simplesmente é traduzidos os nomes. E tem eu desconfio que a pronúncia local seria Henry, que é traduzido como Henrique no Brasil e em Portugal, que é o nome de Henrique, o Grande-Duque de Luxemburgo. Harald, que vira Haroldo aqui em português, e o rei desse país é conhecido como Haroldo da Noruega, e assim vai. Porém, há uma família real no mundo que há uma certa divergência quanto a isso, lembrando que convencionalmente, isso é uma convenção, se traduz todos os nomes de monarcas, mas da família real britânica é muito comum eles não serem traduzidos aqui no Brasil, tá? O principal exemplo aí é a rainha Isabel II do Reino Unido. Esse é o nome segundo as convenções e que é o mais usado em Portugal. No Brasil é utilizado o nome Elizabeth II, só que não para por aí ainda. Temos o Príncipe Charles, tanto em inglês ou como no Brasil, que em Portugal, e seguindo a convenção de se traduzir nomes, ele se torna Carlos, tá? Carlos, o príncipe de Gales. Ainda temos o Philip, que é usado no Brasil e no Reino Unido, só que ele deveria se chamar Felipe também no Brasil, Felipe, como é chamado em Portugal, sendo que traduzido seria Felipe, o Duque de Edimburgo. E Portugal, assim como outros países, eu sei que a Espanha, ela também tem normas para isso. O islandês também tem, o finlandês também tem. São regras para preservação da língua, tá? Preservação da língua local. Então, essa é a preocupação em Portugal. Eu já falei isso em outro vídeo, mas em Portugal você tem uma lista de nomes que você pode usar em Portugal. Os nomes têm que ter versões em português. Eu desconfio que o meu nome Randall, que na verdade é germânico, mas tem versão francesa, tem versão britânica. Eu desconfio que eu não poderia ter esse nome lá em Portugal. Já o Brasil, como a gente disse, é um país formado por muitas etnias, por pessoas de vários cantos da terra. A gente sofreu influência de muitas outras línguas. E aqui não se tem esse cuidado de tentar se preservar a língua. Quanto à família real britânica, gente, ó, eu não achei o motivo real. Desconfia-se por causa da imprensa, várias décadas atrás, que não costumava traduzir esses nomes, acabou pegando aqui no Brasil e a gente costuma usar então os termos em inglês, tá? Então tá aí essa controvérsia, ou nem tanto, dos nomes da família real britânica no Brasil e em Portugal. E para a gente fechar, mais exemplos eu trouxe aqui para vocês. Vamos lá, gente. Nomes próprios que no Brasil usamos de uma maneira, em Portugal é outra palavra, outro nome. Por exemplo, Copenhague, que é a capital da Dinamarca, em Portugal é Copenhaga. Windhoek, que é a capital da Namíbia, em Portugal é conhecida como Windhoek. Bangkok, que é a capital da Tailândia, em Portugal costuma-se grafar dessa maneira, Bangkok. E além do Irã, aquele grande país da Ásia, que em Portugal é conhecido como Irão,
assim como a sua capital, que no Brasil é conhecida como Teherã, e em Portugal é conhecida como Terão. A ilha Christmas, que é uma ilha que pertence à Austrália, em Portugal é conhecida como Ilha do Natal, simplesmente se traduz o termo Christmas, que é Natal. No Brasil, a capital dos Países Baixos, Holanda, é Amsterdã. Em Portugal, costuma-se usar Amsterdão. E Vientiane, não confunda com Vietnã. Vientiane é a capital do Laos. Em Portugal é conhecido como Vientiana. A capital do Iraque, que no Brasil é escrita dessa maneira, e em Portugal tá aí, é Bagdade. A capital da Finlândia, Helsinki, que em Portugal é conhecida como Helsínquia. Deixando claro, gente, que as duas versões estão corretas, tá? É isso aí. E chega ao fim mais um vídeo do Mundano. Eu gostaria muito de agradecer se você chegou até aqui. Mais uma vez eu peço, siga a gente em nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E se você acha que esse vídeo vale uma doação, tem um botão embaixo Valer com várias modalidades. Você doa se você quiser e quanto você quiser. E, mais uma vez reforçando, você chegou aqui, tá dando sua audiência pra gente, deixando seu gostei. Pode ter certeza, na fachola você já tá ajudando muito o canal Mundano a crescer. Então a gente se vê na próxima quinta-feira, às 11 horas da manhã, em mais um vídeo do canal Mundano. Um forte abraço a todos, gente. Muito obrigado, até mais. Tchau!